Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Aqui nós vamos comentar sobre as principais novidades e tendências que estão acontecendo no mercado financeiro e como se proteger para investir com maior segurança e maior confiança. Também comigo nesse vídeo. No dia de hoje, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que já faz parte dessa equipe de transição para o próximo governo, definiu alguns nomes para também a transição econômica que vai acontecer. Alguns nomes já conhecidos, alguns nomes que inclusive, pelo menos não despertam tanta desconfiança por parte do mercado, embora outros nomes não são tão assim. O primeiro nome que nós temos aqui é de Guilherme Mello, que é graduado em Economia pela Unicamp. Inclusive, a Unicamp já saiu alguns ministros da Fazenda, ministros de Economia, que já atuaram aqui no Brasil, embora a grande parte deles tenham uma característica mais voltada para o lado social, desenvolvimentista, que muitas vezes levou o Brasil a uma situação não tão favorável assim. Já outros dois nomes que nós temos é de Lara Rezende e de Pércio Arida, que são nomes já mais conhecidos por parte do mercado. Afinal de contas, há algumas décadas atrás, eles atuaram, ajudaram a desenvolver a nossa moeda atual, que é o real. Então eles são tidos como os pais do real. Além do mais, também já participaram como presidente do Banco Central de outros governos. Inclusive, Lara Rezende foi presidente do Banco Central do Fernando Henrique Cardoso. Então, por causa disso, desperta um pouquinho mais de segurança parte do mercado. Afinal de contas, são pessoas que realmente entendem mais a fundo como funciona a política e a economia. Porém, apesar disso, nós ainda não temos uma definição clara de quem será o nosso próximo ministro da Economia. Alguns nomes foram sugeridos, como o próprio caso do Pércio Arida e também do Henrique Meirelles, que por parte do mercado traria, aí, consequentemente, uma confiança e uma segurança maior, mas o próprio Henrique Meirelles já negou que recebeu o convite. Inclusive, se ele fosse ser convidado para ser o futuro ministro da Economia, ele, em contramão, exigiu que ele mesmo nomeasse o presidente do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal, porque ele mesmo sabia que essas são as duas áreas muito visadas pelo governo, né, porque são muito visadas pelo Lula, e que se ele tivesse a própria nomeação desses cargos, ele teria um pouco mais de confiança e não colocar o nome dele ali para queimar, né, não ser simplesmente um bode expiatório. Só que até o momento as notícias indicam que Henrique Meirelles não deve ser convidado para ser o próximo ministro da Economia. Já na mídia, alguns outros nomes começam a ganhar um pouco mais de relevância, como é o caso do Fernando Haddad, que também já participou da campanha ativamente do Lula, já foi candidato à presidência na última eleição, e que o PT começa a pressionar o Lula para nomear o Haddad para assumir como ministro da Economia. Afinal de contas, já pensa em uma próxima eleição, sabendo que o Lula já não vai ter uma idade muito interessante, vai chegar na próxima eleição com quase 82 anos, então já seria interessante reformular a própria liderança do PT, que foi muito abalada. Então nessa eleição o Lula ganhou, embora o Lula-petismo perdeu. Então ele precisa renovar ali o quadro de líderes do seu partido. Então por isso, colocando agora o Fernando Haddad em uma pasta muito importante, pode ser que ele venha a renovar a esperança do partido para a próxima eleição. Só que ao mesmo tempo, a possível nomeação de Fernando Haddad vai muito contra o que o mercado preza. Afinal de contas, vai ter uma característica muito social, muito desenvolvimentista, podendo fazer com que a inflação continue subindo e, consequentemente, a taxa de juros novamente entre em um período de alta para controlar a inflação, que deveria também ser maior. Então, se isso acontecer, o mercado não vai ficar muito satisfeito. Inclusive, nos últimos pregões, a Bolsa também já reagiu um pouquinho a esse noticiário. E além dessas questões políticas e econômicas, algumas ações também ficaram em maior destaque hoje, como é o caso da Movida, que soltou um resultado, embora o mercado não tenha gostado tanto assim. Eu digo isso porque o seu lucro caiu mais do que o mercado esperava, porém, a parte operacional não foi tão ruim assim. Tanto porque a empresa cresceu bastante a sua frota, ainda há uma demanda muito aquecida no Brasil, então a parte operacional não interfere, ou pelo menos não foi tão mal vista assim por parte do mercado. Por outro lado, o que o mercado começa a precificar e começa a entender um pouquinho mais de risco, se refere às despesas financeiras da empresa, que devido a seu aumento de frota, fez com que suas despesas financeiras aumentassem. Agora sua dívida líquida sobre EBITDA ultrapassa a casa de 3 vezes, então seu endividamento não é lá tão mais saudável quanto já foi no passado. E esse endividamento um pouquinho agora acima do que a companhia poderia ou deveria negociar, também vem junto em um cenário de alta taxa de juros. Consequentemente, despesas financeiras vão lá no teto. Outro ponto também fez com que as suas margens caíssem, se refere à depreciação. A gente já poderia esperar que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer, afinal de contas os preços dos carros usados e também dos carros novos começam a normalizar. Consequentemente, a depreciação que antes foi positiva, em poucos momentos da história do Brasil isso aconteceu, volta a cair na sua normalidade. Então, dito isso, aqui a gente vê que os resultados da Movida ficaram um pouco abaixo da média do mercado por causa de despesas financeiras e também por causa de depreciação, não um fator exatamente operacional.
Outro ponto que chamou atenção hoje do mercado se refere à aprovação não oficial ainda, mas extraoficial, da compra da Redditor pelas ações da Sul América. Então, o que a gente pode esperar é que alguma medida, alguma valorização nas ações da Sul América aconteça. Afinal de contas, a Redditor comprou essas ações no passado a um preço ao redor de R$ 36, enquanto hoje as ações da Sul América estão a um preço bem menor do que estava no passado, ao redor de R$ 24 a R$ 26, assim ela vem girando nessas últimas semanas. Então existe sim o potencial de destravar certo valor. Além do mais, as ações do Carrefour também hoje movimentaram bastante. Afinal de contas, o seu controlador, no Carrefour do Brasil, pretende separar a atividade operacional, a venda do varejo, com a parte de real estate, a parte de ativos imobiliários. Então, separando um ativo do outro, a companhia espera destravar também o valor. Afinal de contas, ela vê que quando está toda essa operação junta em um só Carrefour, ela vê que o mercado não consegue precificar aquilo da melhor forma. Então, você dividindo entre a parte de varejo e a parte imobiliária, o mercado pode precificar as duas áreas separadamente maior do que as duas áreas em conjunto. E isso ainda geraria uma outra empresa, a empresa de real estate, que estaria entre as maiores do Brasil do segmento imobiliário voltado para varejo. Então, aqui mais uma notícia que também pode destravar um pouco das ações da companhia, inclusive no pregão de hoje já foi uma das maiores altas. Finalizamos agora então esse nosso vídeo, espero que você tenha gostado desse giro político e econômico também sobre as ações. Espero você no próximo vídeo, não esquecendo de deixar seu like, se inscrever no canal, porque assim que você pode me ajudar a crescer e ganhar mais relevância dentro do YouTube. Muito obrigado e até mais.